Era a noite da Páscoa. Jesus e seus 12 discípulos se reuniram em um aposento alto em Jerusalém para celebrar a ceia pascal. Mas aquela noite não seria como as outras. No meio da refeição, Jesus fez uma afirmação que cortou o ar como uma faca. Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Os discípulos se entreolharam, angustiados. Um por um perguntavam: serei eu, Senhor? Nenhum queria crer, mas um deles já sabia a resposta. Dias antes, Judas Iscariotes havia se encontrado com os chefes dos sacerdotes. A pergunta foi direta: o que me quereis dar e eu vô-lo entregarei? A resposta: 30 moedas de prata, o preço de um escravo, o preço do Filho de Deus. Desde aquele momento, Judas buscava uma oportunidade. E naquela noite, ela havia chegado. Jesus respondeu a João em segredo: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E mergulhou o pão e o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. João 13, 27 registra: depois do bocado, Satanás entrou nele. Jesus disse: o que fazes, faze-o depressa. E Judas saiu. Era noite. Após cantar hinos, Jesus e seus discípulos foram ao Monte das Oliveiras, ao jardim chamado Getsêmani, um lugar que Jesus frequentava, um lugar que Judas conhecia bem. Ele disse a Pedro, Tiago e João: minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então foi um pouco mais para frente. Prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Ele voltou e encontrou os discípulos dormindo. 3 vezes orou, 3 vezes voltou, 3 vezes os encontrou adormecidos. Na terceira vez, Jesus os acordou com palavras que mudaram a história. Levantai-vos, vamos, eis que está chegando aquele que me trai. E enquanto ele ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e varas, da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E aquele que o traía lhes dera um sinal, dizendo: aquele a quem eu beijar, esse é, prendei-o. Judas tinha escolhido o gesto mais íntimo, o beijo de saudação, como arma de traição. Salve, mestre! E o beijou. Jesus respondeu: amigo, para que estás aqui? Mateus 26, 50. Aquela palavra, amigo, ainda ecoa pelos séculos. Mesmo diante da traição, Jesus chamou Judas de amigo. Pedro, em desespero, sacou a espada e golpeou o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Mas Jesus o repreendeu: guarda a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão de espada, a espada morrerão. E tocou a orelha do homem e o curou. Mesmo no momento de sua própria prisão, Jesus curava. Mesmo encurralado, Jesus servia. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus foi preso. O plano estava consumado. A traição havia cumprido seu papel. Mas o que parecia uma derrota era, na verdade, o início da maior história de amor que o mundo já conheceu. Judas, ao ver que Jesus havia sido condenado, arrependeu-se. Devolveu as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Mas era tarde demais para desfazer o que havia sido feito. 30 moedas, um beijo, uma palavra, amigo. A traição de Judas é uma das cenas mais perturbadoras e mais humanas da história sagrada. Se este vídeo tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história. Deixe seu comentário. O que mais te marcou nessa cena? Nos vemos no próximo vídeo.